Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 deste curso Unesp/VUNESP. Neste momento, depois daquele primeiro encontro em que eu falei um pouquinho de forma pincelada sobre os principais pontos para vocês começarem a refletir sobre a estrutura modelo VUNESP/Unesp, agora nós vamos começar o passo a passo da redação dissertação argumentativa para esta banca. Lembrando que, a depender do vestibular, vocês precisam adequar a estrutura. Não é porque muitos cobram a dissertação clássica de vestibular que vocês terão exatamente a mesma estrutura. Por exemplo, na VUNESP vocês não têm proposta de intervenção na conclusão. No Enem vocês já têm. A VUNESP costuma, nas aplicações, trazer 33 linhas totais para você escrever. O Enem, 30. A FUVEST, 30. Então, não é exatamente a mesma coisa. Por isso a importância de vocês terem uma visão específica para cada vestibular que vocês vão encarar. O foco específico é fundamental para uma boa nota em cada um deles. Agora nós começamos falando um pouquinho sobre a introdução, mas antes disso eu faço um lembrete. E esse lembrete é fundamental no início de qualquer curso. A estrutura como um todo e depois o passo a passo dela. A introdução deve ter no mínimo 3 períodos para vocês demonstrarem domínio sintático preciso na construção de cada bloco chamado de parágrafo. De preferência, períodos compostos. Professor Franco disse que eu preciso ter 3 períodos, então eu vou escrever uma linha, ponto final, outra linha, ponto final, outra linha, ponto final, já tem um parágrafo de 3 linhas e 3 períodos. Períodos simples não demonstram rebuscamento sintático. O processo de subordinação, em primeiro lugar, ele vai demonstrar um conhecimento preciso da norma padrão da língua portuguesa, vai demonstrar o uso preciso de conectivo entre orações, vai demonstrar o domínio do uso de vírgulas e outras pontuações. Então, não é simplesmente ter 3 períodos, é rebuscar a estrutura sintática de modo a fazer bons períodos, no mínimo 3. E o máximo? Aí depende do bom senso. Se uma redação tem no máximo 33 linhas, como eu vou fazer parágrafos de 15 linhas, de 16 linhas? Eu preciso ter consciência de que o meu texto no total, em geral, tem 4 parágrafos, sendo 2 de argumentação, 1 de introdução e 1 de conclusão. Se eu tenho 33 linhas para fazer 4 parágrafos, em média de 7 a 8 linhas por parágrafo, certo? 7, 14, 21, 28. Ainda sobra um pouco para eu emprestar para essas estruturas. Normalmente, a argumentação ela tem uma estrutura maior, porque a principal parte do texto é o momento em que vocês desenvolvem e provam aquilo que vocês afirmaram na introdução. A introdução é o cérebro do texto. Ela antecipa o passo a passo do texto, mas quem prova é o argumento. E a conclusão, não preciso nem dizer, conclui o seu raciocínio, fecha o seu raciocínio, tá? A argumentação, cada argumento 2 deve ter no mínimo 3 períodos de preferência compostos, para vocês terem um rebuscamento sintático, e a conclusão deve ter no mínimo 3 períodos. E eu não coloquei a informação de preferência compostos, porque a conclusão analítica, ela tende a sintetizar o que já foi dito. Então, os períodos tendem a ser menores. Um ou outro sendo simples, com apenas uma oração, isso não será questionado. Agora, período simples aqui em cima, isso pode ser muito questionado. Combinado? 1 com 2, 3, com 1, 4. 4 parágrafos no máximo. Outro lembrete, conceitos elementares da dissertação de vestibular. Eu preciso partir do básico para o avançado, tá? O básico, a redação deve ter no mínimo 20 linhas. Mas eu abri parênteses ali. Eu indico 25. Por que eu indico 25? Pessoal, a VUNESP traz em geral 33 linhas para você escrever. Como você vai conseguir fazer um texto com menos 8 linhas, chegando apenas na linha 25 e de repente ter uma introdução completa, um argumento completo, 2 na verdade, e uma conclusão completa? É impossível. O candidato que sabe escrever bem, às vezes ele sente falta de mais linhas. Então, 25 tem que ser assim, é daqui para cima. Mas a banca diz no manual do candidato que
de 20 linhas para cima, o seu texto não será tão questionado. E de 20 para baixo, você será questionado em algumas competências. Quando nós formos falar exatamente sobre as competências A, B, C e D, totalizando 4, eu vou voltar nisso. Eu vou grifar a parte em que a banca diz para o candidato sempre escrever acima de 20 e a penalização que ele vai ter se ele escrever abaixo de 20. Isso vai estar claro. E depois eu vou mostrar também grifado qual é o mínimo para vocês atingirem para não zerar a redação. Acima de 20 é o que sugere a banca e eu sempre vou indicar acima de 25 e no máximo 33, tá bom? Ah, mas no ano em que eu prestei tinha só 30 linhas. Tudo bem, se tiver no máximo 30, faça em 30. Mas nos últimos anos a VUNESP tem trazido 33 linhas. Podem escrever até o máximo que eles colocam lá. A redação deve ser feita sempre em 4 parágrafos. E todos os períodos são afirmativos. Não insira exclamações nem interrogações na sua redação. Por quê, Franco? Sendo que eu aprendi a fazer perguntas retóricas. Eu lanço perguntas que eu mesmo vou responder ao longo do meu texto. Tudo bem, perguntas retóricas são algumas características linguísticas bem avaliadas, porém em outros tipos textuais, ou, se for de tipo dissertativo argumentativo, em outros gêneros, por exemplo, o artigo de opinião. Ele é de caráter argumentativo, mas o artigo de opinião é escrito em primeira pessoa e a relação entre quem escreve e o leitor é uma relação mais próxima. Querem um exemplo mais claro? Pensem na carta. A carta argumentativa também é de caráter argumentativo, mas a relação entre o remetente e o destinatário é uma relação mais próxima. Então, as perguntas retóricas na carta causam reflexão e o próprio escritor vai resolver essas perguntas que foram lançadas por ele próprio e, ao final do texto, tudo estará fechadinho. Beleza. Na dissertação clássica de vestibular, as perguntas retóricas são dispensadas porque você está sendo avaliado pelo poder de concisão, pelo poder de objetividade, pelo poder de afirmações consistentes. Ora, perguntas, exclamações, não. Vocês vão deixar esses elementos para outros gêneros, ou talvez de outros tipos, como a narrativa. Na narrativa, a gente tem um monte de exclamação. Pensem na fábula, pensem no conto, na novela, no romance. Tem um monte de exclamação. É de propósito que o narrador faz isso. Agora aqui não. Pessoal, é de caráter dissertativo. Afirmações. Sejam claros, diretos, concisos, objetivos. Sempre. Beleza? Sempre em 4 parágrafos também. Pessoal, olha só. A introdução da dissertação. Eu trouxe um esqueleto que vai ajudá-los a pensar sobre a própria estrutura. Franco, não é mutável esse esqueleto? Aqui é uma receita, eu não posso fugir dela, você pode fugir dela. Lembrando que a escrita não é uma receita de bolo. As bancas estão atentas a estruturas coringas, aquelas que são ensinadas. Candidato, faça isso, depois aquilo, depois escreva aquilo, cite tal pensador e feche a sua tese assim. Estruturas coringas, elas estão sendo fortemente penalizadas pelas bancas. Recentemente, até o Enem afirmou nas mídias que vai penalizar candidatos que trouxeram estruturas prontas para esta última versão de 2024. A VUNESP já faz isso há mais tempo. No manual do candidato está claramente escrito isso. Estruturas prontas ou que apareçam constantemente em várias redações de vários candidatos, igualzinho, elas serão penalizadas. E dependendo, se for muito excessiva essa estrutura pronta, ela vai ser critério de zerar a redação. Ou se forem questões pontuais ao longo do texto, você não terá redação zerada, mas terá redação fortemente penalizada. Não façam. Aqui é um raciocínio que pode ser mutável, tá? Vamos lá. Podemos entendê-la desta forma. Nós temos aqui uma espécie de uma mini equação. Introdução é igual à apresentação completa do tema. Vocês têm uma frase temática e vocês precisam diluir os elementos da frase temática até o final da introdução, do começo até o final. O projeto argumentativo 1, o raciocínio do seu argumento 1 já tem que aparecer na introdução,
Como o próprio nome diz, de forma introdutória, é só o pensamento que eu vou discutir. A discussão precisa vem depois. O projeto argumentativo 2, o raciocínio central do meu argumento 2 e a tese, que é o posicionamento claro, a defesa de um ponto de vista, uma defesa clara daquilo que o candidato vai trazer ao longo de todo o texto. É a defesa que está articulada ao projeto 1 e ao projeto 2, tá bom? Ah, mas eu aprendi a fazer o meu projeto argumentativo dentro da tese. São duas estruturas diferentes. Se você se acostumou assim e tem dado certo, o que eu duvido muito, nas últimas versões que você prestou, continue. Não é a minha estrutura que é a única correta em todo mundo, tá? Mas é uma estrutura infalível. Agora, o que você vai fazer para diluir isso, aí depende do rebuscamento linguístico seu. Portanto, serão redações originais. Nós podemos ter aqui 500 alunos assistindo a mesma aula. Cada um vai preencher esse passo a passo de acordo com o seu conhecimento linguístico. Nesse sentido, serão introduções originais. Nenhuma será cópia da outra. Todos textos originais. Vamos começar pelo tema. Nos grandes vestibulares, como a Unesp/Vunesp, há sempre uma proposta de redação, a qual apresenta ao participante um tema central, um problema central, em torno do qual outros elementos são apresentados. Então, nós temos uma frase de 2 linhas. Tem um elemento central e tem outros elementos que se ligam a ele e complementam essa ideia central, que dizem claramente qual é o passo que o candidato deve seguir para abordar completamente essa frase temática. Para conseguir abordar completamente o tema, o candidato precisa ler bem a proposta para saber exatamente sobre o que ele precisa dissertar. Tá? Proposta de redação. Sempre tem lá uma frase: desafios relacionados a tal fenômeno no Brasil, modelo Enem. Então, desafios, sinônimo de problema. Eu tenho que trazer problemas relacionados a tal problemática no Brasil atual. Beleza, Brasil tem que aparecer. Eu posso falar da China? Posso. Posso falar dos Estados Unidos? Posso. Posso falar da Inglaterra? Pode. Mas o Brasil é o foco central do meu texto. Então eu preciso ter claramente o que a banca quer de mim dentro dessa frase desenvolvida na proposta de redação. Beleza? Quando a gente pensa em propostas claras, a gente consegue entender completamente esse meu posicionamento. Regulamentação do trabalho de motorista por aplicativos no Brasil. Respeito ao indivíduo ou burocratização trabalhista? Interrogação. Um ou outro? Mas tá, respeito ao indivíduo, elemento secundário. Ou burocratização trabalhista, elemento secundário. O que disso e o que disso? Regulamentação do trabalho de motorista por aplicativos. Nós temos um tema central, nós temos elementos secundários. Brasil, respeito ao indivíduo, burocratização trabalhista. Lá na folha de rascunho, vocês escrevem a frase completa ou no próprio caderno de redação, vocês circulam a caneta, elemento central, elemento secundário, elemento secundário, elemento secundário, Brasil apareceu, Brasil não apareceu, e vocês vão riscando. Ao fazer esse rabisco, vocês percebem claramente aquilo que precisa aparecer dentro do meu texto. Já na introdução e depois tudo esmiuçado ao longo da argumentação. Ao ler essa frase com atenção, o candidato perceberá que tal proposta de redação possui alguns elementos a serem abordados. São eles: regulamentação do trabalho de motorista por aplicativos. Se vocês estivessem no vestibular, vocês puxariam uma setinha, elemento central. Respeito ao indivíduo, elemento secundário. Burocratização trabalhista, elemento também secundário. Brasil. Não posso esquecer de falar de Brasil. Posso trazer exemplos de outros países? Sim, mas o Brasil tem que ser retomado a todo momento dentro do meu texto. Beleza? Professor, na aula 1, você nos explicou brevemente como identificar quando o tema é bilateral e quando o tema é unilateral. Ao olhar esse tema, eu percebi que ele está mais para unilateral do que para bilateral. Estou correto? Sim. Sabe por quê? Nós não temos mais o termo entre benefícios e riscos. Não tem uma coisa boa e uma coisa ruim.
Nós temos aqui um conectivo que demonstra uma alternativa. Ou eu vou partir para esse lado, ou eu vou partir para o lado 2. Ao partir para A ou para B, eu esqueço o outro lado. Eu traria 2 argumentos para provar este ou 2 argumentos para provar este, tá? Então, a escolha desses elementos secundários é minha. Se eu quiser deixar de falar de burocratização porque eu acho que isso é respeitar o indivíduo, eu posso. Mas, professor, em nenhum momento do texto eu vou falar de burocratização trabalhista. Eu posso simplesmente ignorar ao longo de todo o meu texto esse outro lado, porque eu concordo com o de cima. Na contextualização, que é uma parte fundamental da introdução, você pode até trazer que existe esse ponto. Mas ao refutar, você chega neste ponto e traz 2 focos argumentativos para ele. Ou o contrário. Eu vou mencionar em meia linha este lado. Depois que eu voltar para este, os meus 2 focos argumentativos na introdução focarão o de baixo. Tá? Então eu vou só mencionar brevemente na introdução, mas na argumentação eu posso simplesmente esquecer. Eu mencionei esse brevemente, já cumpri o meu dever de abordagem completa do tema. Mas se eu concordo com o de cima, eu trago 2 focos para o de cima e os 2 argumentos vão esmiuçar cada um desses focos. Argumento 1 e argumento 2. Aquele ali já ficou. Beleza? Brasil já aparece na introdução e tem que ser retomado constantemente nos 2 argumentos. E esse aqui é o elemento central. Eu não posso esquecer em nenhuma parte do meu texto de falar do elemento central. Beleza? Para ficar mais claro, a saída temporária de detentos em feriados tradicionais deve ser permitida no Brasil? Essa polêmica, pessoal, aconteceu em 2024. E nós tivemos um congresso que formou maioria para poder impedir a saída temporária de detentos em feriados tradicionais. Só para vocês verem como vocês acompanharam essa discussão, as chamadas saidinhas. Vocês já ouviram falar, né? Ah, quando é Natal tem a saidinha. Ah, quando é Ano Novo tem a saidinha. Quando é feriado de Páscoa tem a saidinha. A famosa saidinha. Mas claro que o tema trabalharia com a saída temporária de detentos. Saidinha, entre aspas. Tá? Em feriados tradicionais deve ser permitida no Brasil? O Congresso resolveu proibir. Essa discussão ainda está rolando, tá? Proibiu, aí depois houve crítica da oposição, aí depois a maioria disse que vai continuar proibindo sim. Então, o termo é permitida. Tá, aparentemente foi proibida, pelo menos momentaneamente. Isso pode ser revisto depois. Mas será que deveria ser permitida? Bom, eu sou a favor, beleza? Mas você é a favor na vida real. Mas você tem mais argumentos a favor ou contra para colocar no seu texto? Ah, olha, pessoalmente, eu sou a favor. Mas para fazer a minha redação, eu acho melhor ser contra, porque eu pensei em mais argumentos contra. Tudo bem. De novo, o corretor não tem condição de entrar no seu cérebro e saber exatamente o que você pensa sobre a problemática. Você pode ser a favor ou contra. Mas olha só, pessoal, deve ser permitida no Brasil? Esse tema é bilateral ou é unilateral? Eu só tenho um caminho para seguir. Se vocês prestaram bem atenção na nossa aula 1, vocês vão perceber que, assim como o vestibular da FAMEMA, em geral, faz uma pergunta direta e você só tem um caminho. O argumento 1 e o 2 defendem o mesmo caminho definido por você na sua tese, lá na introdução, tá? Então, saída temporária de detentos, elemento central. Feriados tradicionais, eles têm que aparecer no meu texto. Permitida. É permitida ou não é permitida? Deve ser permitida ou não deve ser permitida? Isso eu tenho que responder já na introdução. E Brasil, tem que aparecer no texto. Bom, fazendo esse passo a passo, elemento central, elemento não central, elemento não central, elemento não central, porém importantes para formar o raciocínio da frase temática. Se você for riscando e anotando qual é principal, qual não é, você não vai esquecer deles. Já na introdução, todos precisam ser abordados. Bom, e se a abordagem completa do tema está mais claro para vocês agora.
E eu tinha dito no final da aula 1, tudo vai ficar esmiuçado nos próximos encontros. Vocês aprenderam o que é a abordagem completa do tema. Vamos seguir. Projeto argumentativo. Talvez um dos pontos mais importantes do texto, porque eu mapeio para o meu corretor aquilo que eu vou discutir ao longo de todo o texto. Tá? Esse mapeamento dentro do cérebro da redação precisa ser claro, beleza? Qualquer grande tema possui assuntos que se ligam diretamente a ele. Esses tópicos pautam as discussões do candidato, o qual precisa desenvolver bem suas ideias no desenvolvimento do texto, a partir da coletânea motivadora da redação e dos seus conhecimentos prévios como cidadão e estudante. O participante deve antecipar os assuntos que serão focados em cada um dos argumentos. A isso confere-se o nome de projeto argumentativo. É o raciocínio lógico que será desenvolvido depois. É o miolo da introdução, beleza? O projeto argumentativo está intimamente ligado à tese, mas são dois elementos diferentes. Quando eu disse no começo da minha aula 2 que vocês não podem confundir projeto argumentativo e tese, é porque a tese é um elemento que o corretor espera encontrar no seu texto. Ora, projeto argumentativo também. Se eu faço a fusão dos dois, eu corro o risco de nem conseguir fazer um posicionamento, porque eu vou focar nos projetos argumentativos. E a tese, aquilo que eu chamei de tese, na verdade é só projeto. E aí você será penalizado na CB, competência B, que espera que o candidato tenha um posicionamento crítico claro acerca daquilo que ele vai discutir. Agora, sobre a tese. Tese é o ponto de vista do candidato acerca da proposta de redação. É o elemento crítico que ele assume acerca daquilo que a banca cobrou como raciocínio, como temática para o candidato poder discutir. Essa estrutura é aquela que encerra o parágrafo introdutório, é sempre o finalzinho. Eu trago o raciocínio dos problemas e, por fim, um posicionamento sobre eles. Se vocês fazerem assim, é um modelo infalível, ele é mutável, mas dessa forma como eu trouxe esse passo a passo, pessoal, não tem como dar errado. Se bem feitinho, bem redondinho, vocês garantem nota máxima na introdução do texto. Ora, se a dissertação é argumentativa, entende-se que para defender argumentos sobre um tema, o candidato precisa assumir um posicionamento sobre aquilo que foi proposto, tá? Acerca das propostas de redação dos exemplos apresentadas anteriormente, leia agora alguns parágrafos introdutórios. Eu vou trazer para vocês, lembra desses temas aqui anteriores? Eu vou trazer para vocês agora, para a gente poder ver cada um desses elementos, tema, projeto argumentativo, tese, tudo mobilizados dentro de um parágrafo nota máxima. Agora vocês vão compreender bem esses conceitos e vão fixar, tenho certeza, tudo isso que foi pauta desta nossa aula. Vamos seguir então. Para tudo isso ficar bem claro na cabeça de vocês, eu trouxe aqui um modelo de introdução, regulamentação do trabalho de motorista por aplicativos no Brasil, respeito ao indivíduo ou burocratização trabalhista. Eu tenho só um lado para seguir. Reparem que nós temos o ou. E aí vocês vão ver ao final da leitura, principalmente da parte rosa, que é a tese, o passo a passo da sequência lógica desse candidato sobre aquilo que ele vai defender. Se ele vai achar que é mera burocratização ou se ele vai achar que é benefício ao indivíduo. Vamos descobrir juntos? Transporte por aplicativos disseminou-se na sociedade nos últimos anos, principalmente no cenário pandêmico de Covid-19. O cara já manda um repertório histórico ali no começo para mostrar que ele compreendeu o foco principal. Aplicativo, aplicativo. Mas ainda está faltando o Brasil, ainda está faltando ele falar da ideia de regulamentar, ainda está faltando ele se posicionar a favor ou contra a regulamentação. Calma, ele só iniciou o texto. Vamos partir para a contextualização? Nesse contexto, a regulamentação do trabalho dos motoristas ficou em segundo plano e gerou diversos casos de instabilidade legislativa no Brasil. Opa! Brasil, já estamos gostando. Não só aos habilitados, mas também aos usuários. Ponto. Nesse viés,
a regularizar o trabalhador que transporta indivíduos, garante mais saúde ao condutor. Então, o foco argumentativo 1 é o condutor. Mas, professor, o quê? Aí o corretor fala assim, tá, mas vai melhorar a vida do condutor? Mas como? Vocês, sabidos da sua função na introdução, vão falar assim, calma, aqui é o foco, corretor. Eu vou provar para você em um parágrafo argumentativo inteiro, que é o próximo, depois da introdução. Então, vocês já estão dominando a estrutura. É o foco, não é o argumento ainda. Ademais, limitar a hora trabalhada gerará segurança adequada a quem será transportado. Então, ó, foco argumentativo 1, condutor. Foco argumentativo 2, o cliente, quem vai ser transportado. O recorte argumentativo está pronto. Está faltando o quê? O posicionamento mais firme, a tese. Tá. Logo, não se trata de burocratização. Ó, não é burocratização. Lembra que eu falei que o outro lado que vocês não vão defender só vai aparecer brevemente, só para vocês terem abordagem do tema? Apareceu brevemente. Porque o lado focado é o respeito ao indivíduo. Então, burocratização está aqui como refutação, vírgula, mas de salubridade tanto a quem conduz quanto ao cliente, tornando-se uma medida trabalhista benéfica aos cidadãos. Tem tese, tem posicionamento. Eu sou a favor desse e não desse, corretor. É isso que eu vou seguir para você. Perceberam? É a pessoa que é a favor da regulamentação, em benefício do condutor e do cliente. Tá claro, pessoal? Tese bem definida, projeto bem definido, abordagem completa do tema. Tudo que tem a aparecer numa introdução. Vamos seguir. Aqui nós temos a outra proposta que vocês já viram no começo da aula. A saída temporária de detentos em feriados tradicionais deve ser permitida no Brasil? Eu já vou dar spoiler da tese que esse candidato defendeu. Observação. Introdução contra a proibição, ou seja, a favor da liberação momentânea dos detentos. Vamos ver qual foi o passo a passo para esse candidato defender essa tese? Sigam comigo. Na série Prison Break, o protagonista trama um plano para se infiltrar na cadeia e resgatar o irmão condenado injustamente. Condenado injustamente. A gente já percebe com essa introdução, por meio de um repertório cinematográfico, mais ou menos aquilo que o candidato vai seguir. Se o cara foi preso injustamente, então provavelmente ele vai estar mais do lado do detento do que do cidadão que não concorda com a saidinha dele. Mas vamos seguir porque ainda está cedo para a gente pensar nisso. Fora desse cenário ficcional é a contextualização. O sistema carcerário brasileiro também enfrenta injustiças e fragilidades, sentenciando inocentes em muitos casos. Então a gente já percebe ali um resquício de tese, mas o posicionamento está aqui embaixo. Nesse viés, foco argumentativo 1. A saída temporária facilita a reintegração social do recluso, permitindo, dentro dos parâmetros legais, sua socialização com parentes. Ah, é? O corretor aqui, né, desatento. Ah, é? Mas que tipo de socialização? Que tipo de permissão será benéfica? Calma, corretor. Eu sei a minha obrigação na introdução. Aqui é o foco. A prova estará depois. Ademais, consentir tais momentos de humanização do presidiário assegura a melhora na saúde mental do indivíduo, fator fundamental futuramente. Então, ressocialização com parentes, saúde mental cuidada, quando o cara não fica enfiado dentro da cela 5, 6 anos sem ver a luz do sol, tá? Então, ele tendo a saúde mental cuidada, ele se tornará uma pessoa melhor quando ele sair da prisão, do que quando ele era pior, ou seja, criminoso, quando ele entrou, quando ele foi condenado. Então, a pessoa vai, de fato, ser ressocializada. Foco argumentativo 2. Tá, mas como? Calma, corretor. Aqui eu trago o foco. Depois eu provo lá no argumento 2, que seria o terceiro parágrafo da minha redação. Tese. Logo, as situações de interação externa dos réus merecedores em momentos festivos no Brasil simbolizam um avanço nacional, pois visam principalmente a jornada pós-reclusão.
é a tese. Simboliza um avanço, o que demonstra que o cara é a favor da liberação. Ele acha que isso é um avanço para a nação. Beleza? Franco, tá, mas eu gostei dessa tese, mas eu, como pessoa, concordo com o outro lado. Eu acho que seria mais fácil defender o outro lado. Você tem um exemplo para mim? Claro que tenho. É o mesmo tema, reparem aqui. Mas agora, introdução a favor da manutenção da proibição, ou seja, contra a liberdade dos detentos. É o cara que acha que os detentos não precisam sair, não tem direito à saidinha. Vamos ver se ele foi bem. A condenada por assassinar seus pais, Suzanne von Richthofen, famosa por protagonizar esse crime bárbaro no Brasil, tinha o contraditório direito de sair da prisão. Uma pessoa que assassinou os pais, ela teve direito a saídas temporárias em feriados, quando ela já tinha cumprido parte da pena. Quando a gente olha esse repertório no início, automaticamente a gente pensa, caramba, ele foi bem crítico ali em cima. Então eu acho que ele vai ser contra. Vamos ver. Assim como esse caso, também os presidiários que usufruem das saídas temporárias violam a paz social, promovendo riscos à comunidade. Nesse sentido, permitir o convívio com réus amedronta os civis, limitando o lazer e a segurança das viagens turísticas em datas as quais deveriam ser de confraternização, os feriados tradicionais. Ó, esse foco argumentativo já é bastante crítico. Se os presos vão sair em feriados tradicionais, é justamente quando as famílias estão curtindo, viajando na praia. É meio incoerente, porque esses familiares, esses cidadãos de bem, estarão sujeitos a se encontrarem com detentos que estão com direitos às saidinhas. Outro sim, os momentos de interação externa dos presos geram ônus às forças de segurança pública, dificultando ainda mais a harmonia comunitária e a proteção de bons cidadãos. Foco argumentativo 2. Tese. Portanto, proibir situações de convívio entre os condenados e a nação favorece o regozijo da vida com segurança àqueles que vivem conforme as leis. Tese. Então a gente tem uma tese bem incisiva que defende o posicionamento contra a liberdade dos detentos. Pessoal, tá claro isso? É o mesmo tema, com teses diferentes. Tese a favor, tese contra saidinhas. Ficou claro que a banca, quando faz uma pergunta, ela permite você seguir um lado ou o outro. Então, é diferente daqueles temas que são mais... que conduzem mais a tese que vocês vão seguir. Tá? A VUNESP tende a trazer temas que fazem perguntas no vestibular da Unesp, dando o direito de o cidadão escolher o lado que ele quiser, tornando o seu raciocínio mais tranquilo, tornando o seu posicionamento mais tranquilo dentro da redação. Beleza? Tá claro que é abordagem do tema, projeto argumentativo 1, projeto argumentativo 2 e tese. Esse era o objetivo da nossa aula. Agora a hashtag partiu aula 3, com foco na estrutura fundamental da argumentação VUNESP. Sairemos da introdução, partiremos para a argumentação. E não preciso nem dizer que a aula 5 será que a aula 4 será exatamente os conceitos elementares da conclusão, tá? Vamos dar sequência, partiu aula 3. Tchau, pessoal, até logo.